É isso aí, estamos de volta com mais um vídeo aqui para você no canal. Eu tenho certeza que vai ser algo muito bacana para o seu conhecimento. Hoje um assunto diferente, hein? Hoje um assunto diferente, um assunto mais mental. E eu gostaria dos seus comentários, que você comentasse. Você que tem o nosso WhatsApp, que você enviasse o seu comentário também no nosso WhatsApp. Quem ainda não tem WhatsApp, nós estamos preparando um para o canal. E eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Bom, o assunto hoje é sobre uma definição. O que você tem definido na sua cabeça, na sua mente sobre gênero? Então, nós vamos falar sobre isso. Por quê? Tem uma brincadeira aí no Facebook que as pessoas estão se vendo no gênero oposto. Então, muitas pessoas nem sabem qual é a definição do gênero. Muitos nem sabem qual é a definição de gênero. A definição de gênero não tem nada a ver com o que estão falando aí ou fazendo. A não ser umas novas atualizações agora de alguns dicionários que estão incluindo algumas novas definições. Mas a definição biológica de gênero nós vamos ver aqui. E sem a alteração que está sendo colocada na internet, nos dicionários novos. Então muitas pessoas estão se deparando. Eu vou colocar uma imagem aqui, ó. Você está vendo essa imagem aqui um corpo lutando com o cérebro e com o coração. Significa razão e emoção lutando entre si. Mas nós vamos aqui, olha só. A imagem que está sendo colocada é esse aqui. Deixa eu achar para você. Aqui. Esta imagem. Na realidade, onde estão essas duas faces, na realidade, seria então a foto da pessoa que vai participar aí da brincadeira que está acontecendo aí. E a questão tá embaixo aí da foto, ó. Como você seria se fosse do gênero oposto? Então você coloca a sua foto e logo depois aparece a sua foto mesclada com a de outra pessoa, simulando então como se você seria, de acordo com a questão, que fique bem claro, do gênero oposto. Vamos tratar em miúdos. Se é mulher, como você seria sendo homem. E se é homem, como seria sendo mulher. Só que isso não tem nada a ver com gênero. Porque gênero não tem nada a ver com o sexo masculino e feminino. Gênero não tem nada a ver com isso. Então, essa questão aí já está te levando a uma visão errada. Como você seria se fosse do gênero oposto? O correto aqui seria como você seria se fosse do sexo oposto, não do gênero oposto. Porque gênero e sexo não tem nada a ver. Então aqui já está te induzindo a um erro, a um conhecimento sem base. Porque eu digo, deixa eu arrumar aqui o microfone. Pronto. Por que um conhecimento sem base? Porque gênero, a definição de gênero corresponde a algo. E a definição de sexo corresponde a outra coisa. Então, o correto seria aqui, como você seria se fosse do sexo oposto. Mas por que estão colocando esse erro dentro da mente das pessoas? Tem um porquê, mas isso nós vamos falar mais no final do vídeo. Eu vou colocar aqui agora uma outra imagem para você. Essa imagem aqui, ó. Cadê?
Deixa eu achar aqui. Aqui. Razão e emoção. Existem dois caminhos para nós. Ou eu ando pela razão, ou eu ando pela emoção. E eu tenho que definir se eu aceito andar pela razão ou pela emoção. Se eu ando pela razão, eu vou ter uma atitude em cima de algo que é racional, que é inteligente, que vem de uma análise, ou eu ando pela emoção, que vem de sentimentos. Atitudes, então, que podem me causar danos. Tá, mas o que isso tem a ver com o gênero? Vamos à definição, então, de gênero. Vou te mostrar aqui, ó. Definição de gênero. Olha aí. Gênero. Para quem não sabe o que é gênero, eu até fez a brincadeira lá. Vou te mostrar agora que gênero e sexo é totalmente diferente, ó. Gênero. Conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou que se acham ligados pela similitude de uma ou mais particularidades. O que isso quer dizer? Que o gênero corresponde à espécie. Exemplo, vamos a um exemplo. Nós, seres humanos, tanto homem quanto mulher, tem um gênero, que é o gênero humano. Ok? Então, o gênero humano, independente do sexo. Tanto o homem quanto a mulher é um ser humano. Ok? Não é um ser canino. É um ser humano. Do gênero humano. Independente, então, do sexo. Você pode ver aí que no artigo 2 aí, ó, do dicionário, fala tipo, classe, espécie, um tipo humano, uma classe dos humanos, uma espécie humana. Então o gênero, ele é humano, do homem. Quando eu digo homem, o homem ser, tanto homem quanto mulher. Então, quando você lê aquela questãozinha lá do Facebook que está escrito como você seria no gênero oposto, a palavra oposto aí é bem, ela é bem induziva ao erro também. Porque se você fosse comparar a outro gênero, você teria, de acordo aqui com o dicionário, você está vendo aqui, ó, junto comigo, você teria que se colocar como uma outra espécie. Então, exemplo, pasmem, mas o correto seria como você seria no gênero, sei lá, canino. Aí tinha que se transformar a cara lá num cachorro. Porque gênero corresponde, dentro da espécie humana, corresponde ao homem e à mulher. O gênero humano. Não existe segundo gênero. Né? Não existe segundo. O sexo é diferente. Sexo masculino e sexo feminino. Não existe, então, gênero que defina homem e mulher. Existe o gênero humano e outras espécies nos seus devidos gêneros. Conjunto de seres ou objetos, vou reler aqui, ó, de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou que se acham ligados pela mesma similitude de uma ou mais particularidades. Ou seja, a espécie, o gênero do canino, a espécie canina, você sabe que é um cachorro quando é um labrador ou quando é um poodle.
Eles são diferentes, mas são da mesma espécie. Muda alguma similitude. Ok? Então, tipo, classe, espécie. Esse é o gênero. Isso é gênero. Espécie. Nós, tanto homem como mulher, somos da espécie humana, do gênero humano. Então nós temos que entender isso. Nós temos que ter esse conhecimento. Então, essa brincadeira, ela está trabalhando em cima da ignorância das pessoas. Como se as pessoas então não tivessem condições de saber o que é gênero. Então, a mensagem é que as pessoas entendam. Olha só a mensagem, preste bem atenção. A mensagem dessa brincadeira é que as pessoas venham entender como se gênero tivesse uma diferença entre gênero masculino e gênero feminino. Mas isso não existe. Gênero masculino e gênero feminino não existe. Existe gênero humano. Humano. São um só. Agora, depois do gênero, vem o sexo. Que eu vou pôr aqui para você. Ó. Definição de sexo. Aqui, ó. Definição de sexo. Substantivo masculino. Fala assim, ó. Conformação física, presta atenção nisso. Física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Aqui nós estamos falando da biologia. Então, depois do gênero humano, entrando na classe do gênero humano, existe uma divisão. Uma única divisão. Gênero, então, é o total. E após que a gente entra nesse total humano, existe uma divisão. O sexo masculino e feminino. Olha só, vamos reler. Conformação física, olha só que bacana. Orgânica, celular, vírgula, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Item 2. Nos animais, conjunto de características corporais que diferenciam numa espécie. Olha só. É a única coisa que diferencia na espécie. Os machos, as fêmeas, e que lhes permitem reproduzir. Então, a única coisa que vai diferenciar dentro da classe gênero, e isso aí serve para os humanos também, para o gênero humano, a única coisa que divide é o sexo. O gênero é um só. Então, não existe como você seria no gênero oposto. Não existe gênero oposto. Não existe sexo oposto. Gênero oposto não existe. Esquece isso aí que te ensinaram, isso aí que o Facebook está implantando na mente das pessoas através dessa brincadeira, é para que você aceite a imposição, então, subliminar de que gênero existe divisão. E gênero não existe divisão a não ser entre espécies. Gênero humano, gênero ali dos felinos, os gêneros ali de algumas aves e assim sucessivamente. Para você entender, eu estou falando básico aqui para você entender. A gente pode pegar esses termos e fazer um vídeo específico de cada um, mas vai dar muito tempo, muito vídeo, muita conversa e tem gente que não tem paciência para ver. Tem gente que está querendo já até parar com esse vídeo. Então continua aí, você que quer conhecimento, você que quer usar uma fé inteligente. Então, gênero relaciona-se à espécie. E dentro dessa espécie, dentro desse gênero, exemplo, humano, existe a divisão entre o sexo masculino e o sexo feminino. Então,
aquela mensagem, aquela questão lá, aquela brincadeira é tendenciosa para que as pessoas venham então assimilar como se gênero, erroneamente, como se gênero tivesse gênero oposto, e não existe. Tá ok? Então vamos continuar aqui. E o que isso tem a ver com a emoção, com a razão, com a emoção? Tem tudo a ver. Por quê? Tudo isso é através disso aqui, ó. Olha essa imagem. É a manipulação da mídia. A mídia quer manipular a mente das pessoas através do quê? Através desses erros que trazem então conceitos deturpados com a biologia de Deus. A biologia é perfeita de Deus. A única coisa que trouxe ruim e uma desavença total no mundo biológico foi o pecado de Adão. Fora isso, a biologia de Deus, a ordem de toda essa gama gigante do nosso ecossistema, de todo esse ecossistema visível e invisível, toda essa complexidade mostra a grandeza de Deus. Isso está em Romanos. A própria natureza mostra a grandeza de Deus. Então, nós temos que entender que a manipulação midiática da mídia, em todos os termos, aqui esse desenho é uma televisão, mas pode ser televisão, pode ser rádio, pode ser internet, Facebook, redes sociais diversas. A manipulação é certa. E essa pergunta e essa brincadeira, como você seria no gênero oposto? É tendencioso para que implantem no inconsciente das pessoas, ou de acordo com Freud, ou de acordo com qualquer outro psicólogo ou psiquiatra, sei lá, Skinner, independente da abordagem, Pavlov, não sei, independente da abordagem, é para implantar a mente das pessoas, é para implantar no comportamento das pessoas uma ideologia de que gênero existe oposto, e não existe. O que existe é sexo oposto ou diferente. Gênero não. Gênero existe um só, gênero humano. E essa é a certeza que nós temos. É uma certeza absoluta, tá? Então, essa manipulação faz com que as pessoas sejam então dominadas mentalmente falando. Então tem muita gente que até fez a brincadeira lá. E às vezes sem maldade nenhuma, vamos ser sinceros, sem maldade nenhuma. Mas sem conhecer sequer o que é gênero. Tem gente que fez aquilo ali para brincar. Mas inconscientemente ela está recebendo uma ordem no seu inconsciente. Isso eu estou te falando psicologicamente falando. Não estou falando agora, não estou falando de fé, não estou falando de Bíblia, não estou falando de uma mensagem que vai estar no seu inconsciente para você entender como se gênero tivesse oposto e não existe. Ou seja, é tendencioso isso. Existe um porquê. Tem gente que fez a brincadeira lá, eu sei, eu entendo, só para descontrair e tudo mais, mas nem sabe qual que é a definição de gênero. Tem gente que nem sabe o que é a definição. O que é gênero? Ah, não sei, vou fazer. Então aquilo ali dá uma... Então, implanta na pessoa um conceito. Só que um conceito errado, fora das normas biológicas. E as pessoas então vão ficar mais aptas a aceitarem os pensamentos que as pessoas implantam. Tá. Aí você fala, mas quem que é você para falar essas coisas? Talvez você que está assistindo esse vídeo. Você não é nada, você não é ninguém. Tá bom, não posso ser ninguém de acordo com o seu pensamento, mas Deus, ele me colocou em um patamar diferente. Mas já que você quer ouvir alguém supostamente de peso, vamos colocar uma pessoa que tem certa influência nos seus comentários para falar sobre isso. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Já ouviu falar do Alexandre Garcia? Vamos ver o que ele fala sobre isso. Vamos lá. Ouça aí. Bom dia. Deixei para o fim das férias um assunto muito delicado. E quem vai falar nem sou eu.
é o presidente da Associação Americana de Pediatras. Ele faz um apelo para os professores, para os legisladores, para os pais e para os próprios médicos sobre a tal ideologia de gênero. Ele, numa nota oficial que é assinada por ele e pelo chefe da psiquiatria do mais famoso e mais acreditado hospital dos Estados Unidos, da Universidade Johns Hopkins, ele diz que todos nascem com sexo biológico, como no reino animal, na classe dos vertebrados, na classe dos mamíferos, na ordem dos primatas, na família dos hominídeos, e aqueles do gênero humano, isso é gênero humano, é o que diz a biologia, a que pertencemos, nascemos machos e fêmeas. É um fato biológico, não é a ideologia que marca o nosso sexo, que determina a fatalidade do sexo. Ele lembra que transtornos de malformação são extremamente raros, transtornos biológicos, transtornos fisiológicos. E esses transtornos não constituem terceiro sexo. Ninguém nasce com gênero, nasce com sexo, diz a Associação Americana de Pediatras. O gênero masculino e feminino só existe na gramática. O sapato é do gênero masculino, a cadeira é do gênero feminino. Na biologia, não. Na biologia temos sexo, machos e fêmeas. Bom, aí quando o menino pensa como menina ou como menina pensa como menino, isso não muda seu sexo, diz a Associação Americana de Pediatria. Esse transtorno já está no Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, o DSM-5. E lembram também, aí o perigo, que puberdade não é doença, né, que queiram ser tratar com hormônios que bloqueiam a puberdade. Isso pode conduzir a um estado doentio. Os pediatras dizem que 98% dos meninos e 88% das meninas tratadas psicologicamente, que estejam confusos com o sexo, acabam aceitando o sexo biológico. Agora, hormônio como testosterona dado para a menina e estrogênio dado para o menino, ou seja, o contrário, aumentam a pressão cardíaca, causam coágulos na circulação, pode dar AVC no cérebro, pode dar câncer, e o índice de suicídio é 20 vezes maior com o uso de hormônio do sexo oposto ou com a ação de uma cirurgia para mudar de sexo. Isso, inclusive, em lugares como a Suécia, onde essas coisas são tratadas assim muito abertamente. E a Sociedade de Pediatria considera, então, um abuso infantil fazer isso, enganando os pais, confundindo crianças em chamadas clínicas de gênero. Era isso que eu queria mostrar, porque nas escolas brasileiras muita gente está metendo na cabeça de meninos e meninas de que não existe diferença. Existe sim, e graças a essa diferença nós nos reproduzimos. Isso é biológico, não é cabeça. Está aí a palavra da Associação Americana de Pediatras. Eu sei que o assunto é delicado e é polêmico para muita gente, mas é uma ferramenta para os pais lidarem com isso, principalmente com relação a filhos que estejam em escolas cujas cabeças estejam sendo feitas por essa chamada ideologia de gênero, que tem mais ideologia gramscista do que a ciência da biologia. Da África do Sul, Alexandre Garcia. Bom dia. Deixei para o fim das férias um assunto muito bem. Tá aí, você viu então, ou ouviu, melhor dizendo, uma pessoa influente, uma pessoa de peso no jornalismo brasileiro e internacional, nacional e internacional. E você viu que existe uma associação pediátrica nos Estados Unidos e
uma associação que cuida de psiquiatria infantil, que fala sobre isso. Então você ouviu e com certeza você entendeu ideologias que o mundo está criando para corromper a biologia de Deus. Existe gênero humano. Então a brincadeira é tendenciosa. Como eu disse no início, quem já tem o seu pensamento definido, aquilo ali foi só uma brincadeira. Mas para quem não tem, e a maioria do povo não tem pensamento definido, aquilo ali é tendencioso, para que inconscientemente o coração venha mandar, a emoção venha mandar. Olha aí essa charge. Fico tão empolgado, o coração falando, quando compro livros novos. Empolgação, emoção, sentimento. Coração enganoso, corrupto, mais do que todas as coisas. Então olha só o que o coração fala. Fico tão empolgado quando compro livros novos. Aí o cérebro, que é a razão, fala assim: que tal usar essa empolgação para ler os outros livros? E fala o número lá de tantos livros que estão aqui. Ou seja, o coração, ele é empolgado para comprar os livros, mas não tem a mesma empolgação para ler e adquirir o conhecimento. E assim são as pessoas. Às vezes fazem a brincadeira ali, até para descontrair, legal, bacana, mas sem mesmo saber o que é a definição de gênero. E assim inconscientemente vão implantando nessa mente definições e ideologias que corrompem a biologia, que corrompem o conhecimento verídico para um pseudo-conhecimento ou um falso conhecimento. Então, fica aí essa visão para você entender. Existe uma grande diferença entre gênero e essa parte genética, entre gênero e essa parte sobrenatural, que eu digo que é até sobrenatural, que é essa parte que mexe com a definição mental. Gênero é humano e sexo é a única coisa que diferencia o homem da mulher. Gênero é humano, é geral. Sexo é homem e mulher. É genética. É algo fora de série. Então não perca. Não perca tempo com coisas que talvez não te traz conhecimento. E outra, o que você não sabe, procura saber. Procure saber. Porque podem tirar tudo de você, menos o conhecimento. Podem tirar tudo de você, menos o conhecimento. Por isso que o apóstolo Pedro, ele disse numa das suas cartas, no finalzinho: crescei no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que crescer no conhecimento e na graça. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, se eu não estou esquecendo nada. Tá, falei disso. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Eu ia passar isso aqui também, a razão e a emoção. Mas isso aqui deixa para outra oportunidade. Aqui também ia passar razão e emoção. Mas só aquele exemplo do cérebro e do coração já te ajuda a pensar. Tá ok?
Guarde isso no seu coração. Gênero não tem nada a ver com sexo. Tá? Então esse negócio aqui, ó, é bem tendencioso. Deixa eu acertar aqui. Como seria você no gênero oposto, se fosse do gênero oposto? Não existe gênero oposto. Existe gênero humano. Ok? O que existe oposto é sexo, masculino e feminino. Eu te dei as definições lá. Tá bom? Deus te abençoe. Esse é um vídeo diferente geralmente do foco que nós colocamos aqui, mas tem um porquê. É para você não ser manipulado. Tá ok? Deus abençoe. Forte abraço a todos. E eu aguardo seus comentários aí. Olha só, comentem como quiser. Quem não é do canal e vê esse vídeo e quer comentar, comentem o que você quiser. Só respeite as opiniões, assim como nós estamos respeitando a opinião de todos aqueles que estão participando dessa brincadeira. Tá ok? Deus te abençoe. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.